Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos, Maste Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil, BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. Seu local para o seu almoço do dia a dia, o seu almoço do domingo e também os seus eventos, seja um evento corporativo, seja um evento familiar. E neste terceiro bloco eu tenho a grata satisfação de receber aqui uma pessoa muito famosa na cidade, muito reconhecida, o sorriso mais brilhante da Zona Sul de Joinville, Flávio Silveira Júnior. Flávio, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos os telespectadores. Agora o sorriso mais brilhante, essa foi boa. Tem que valorizar as lentes, né? Pois é, Flávio, as lentes, né? Queria que tu contasse um pouco, né? Geralmente a gente apresenta as pessoas aqui e fala, né? Eu queria que falasse um pouco desse lado que as pessoas de repente conhecem. Ah, o Flávio é narrador, o Flávio isso, o Flávio aquilo. Mas nesse mundo do empreendedorismo, quem que é o Flávio Silveira? Eu comecei na comunicação devido à influência do meu pai. Lá em 1998, eu comecei a entender o meu pai, Flávio Silveira, como narrador da Rádio Cultura e falei, pô, eu quero fazer isso. E, sem querer, querendo, eu tinha tino para isso. Alguém falou que eu sabia fazer comunicação. E tu acreditou? Acreditei e fui. Aí trabalhei durante alguns anos na Rádio Cultura. Só que a gente sabe que esse mercado da comunicação, principalmente quando você está fora de grandes centros, ele é um pouco mais complicado em questão de remuneração. E aí foi quando, ao mesmo tempo, meu pai, que também era da comunicação, era bancário, do Banco Besc, né? E aí eu vi a vida que o meu pai tinha como bancário, eu falei, pô, eu quero ter essa vida, eu quero viajar para fora do Brasil. Eu queria fazer tudo que teu pai fazia. Isso, exatamente. Eu olhava ele e falava, pô, eu quero fazer igual ao meu pai. Fui ser bancário. Fiquei no banco durante mais de uma década, né? Trabalhando com os produtos bancários. Que enfim, banco que você trabalhou? Na Unicred. Primeiro eu trabalhei no Banco Real. Lembra do Banco Real? Sim, que depois virou o Santander. Ali, Qual né? agência que era? Isso, a agência aquela ao lado da Caixa Econômica na Rua do Príncipe. Ali, exatamente, ali. Aí de lá eu passei para a Unicred, cheguei a virar gerente da unidade, na Rua Getúlio Vargas, e uma coisa muito engraçada, porque em 2016 eu fui eleito, na época se imprimia a revista, né? Eu fui eleito como melhor gerente da região sul da Unicred. Em abril do ano seguinte, 2017, eu fui demitido por não bater meta. Caramba. Aí na minha cabeça, eu nunca mais quero ser bancário. E aí eu saí do banco com uma única experiência e um currículo e as pessoas não queriam me contratar. Eu falei, cara, eu preciso empreender se eu quiser crescer na vida, né? A minha esposa, atuando já no direito, ela se formou lá no ano 2004, aliás, e ela com o escritório pequenininho, né? Uma funcionária, uma secretária, começando a crescer na carreira, e o Flávio estagnado, desempregado. Eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer da minha vida? De repente eu peguei como gerente de pós-vendas da Fiat. E ali eu comecei a entender um pouquinho mais de gestão. Tinha feito faculdade de administração lá atrás. Só que eu nunca... as práticas da faculdade, eu nunca coloquei isso em prática na profissão, né, dentro do banco. E aí foi quando, sendo gerente de uma concessionária, eu entrei na 300 Franchising, que é a maior aceleradora de franquias da América Latina, porque com a pandemia eu fui demitido da Fiat, isso em 2020, né? Eu entrei lá em 18 e fui demitido em 2020. Eu fiquei um bom tempo desempregado desde quando eu saí do banco, né? E jurei para mim, nunca mais vou trabalhar em banco. E com o Leonardo Castelo, que é o CEO atualmente, ele e o irmão Leandro Leonardo Castelo, que são os presidentes da empresa, eu aprendi o que era gestão, aprendi o mundo do franchising, mundo de franquias, de negócios, equity de empresas, ter várias empresas, ter fatias de várias empresas. Foi quando... Em 2022, eu saí para abrir o meu CNPJ, porque eu pensei, se eu quiser ser rico, aí eu virei diretor da 300 Franchising, né? Se eu quiser ser rico, eu sou diretor de uma empresa, mas se eu quiser ser milionário, eu preciso ser empreendedor. E aí eu comecei essas sacadas, graças ao Leonardo, inclusive meu primeiro cliente do meu CNPJ, quem me trouxe foi o Leonardo Castelo. E a partir dali eu consegui construir uma consultoria, que é a FS Desenvolvimento. Hoje eu dou consultoria em várias empresas do Brasil, são 18 companhias. Então dessas companhias, aí a gente dá consultoria jurídico, marketing. Aí eu tenho uma equipe por trás, né? Aí são várias pessoas que trabalham junto comigo. E aí eu entendi que, cara, esse é o meu caminho e eu gosto de... Uma consultoria, na verdade, se ajuda pessoas, né? Sim, claro. E a gente está ali ajudando a... Sabe o que eu tenho a impressão? Talvez eu não caia nessa parte jurídica, assim, mas uma consultoria, às vezes relacionada a marketing, relacionada às vendas, à própria administração, parece que o cara sabe o que ele tem que fazer, mas tem que ter alguém, tipo um personal, né? Perfeito. É uma coisa assim? Perfeito. Na verdade, assim,
O empreendedor, ele fica muito focado no administrativo e também no comercial. Ele quer resolver os pepinos do comercial, mas quer resolver as contas que tem para pagar, o dinheiro que tem para entrar, o funcionário que tem que contratar, a menina do marketing dele, do post que vai ser colocado na rede social. Ele fica girando em torno de tudo. Então, quando eu entro numa empresa, a primeira pergunta que eu faço pro cara é a seguinte: tu conseguiria sair 7 dias de férias hoje, desligar teu celular? Ele falou, mas jamais, tá maluco. Então, tu precisa do meu trabalho. Eu organizo a vida dele, tento entender o que ele é bom dentro da empresa dele. O cara é bom no marketing, então tu só vai focar no marketing. E pode ser que o cara não seja bom em nada? Isso, pode ser. Ele só fica de longe. Tem muitos empresários que eu já atendi que o cara, ele era bom como líder, mas ele não era especificamente bom numa área. Ele era um bom, não um bom gestor. Né? Ser um bom gestor é diferente de ser um bom líder. Era um cara que, na palavra, na conversa com o time, esse cara, na questão da liderança dele, do posicionamento dele, da postura dele, as pessoas acreditavam e compravam a ideia dele. Mas ele nunca foi um bom comercial, ele nunca foi um bom marketing. Um exemplo disso é Roberto Justus. Teve a maior agência de comunicação do Brasil, né? Só que falam para ele, e ele fala isso num podcast: se me der um papel em branco para desenvolver uma marketing, eu não entendo nada. Só que ele era um bom líder. Vários empresários são assim também. Entendi. E aí eu queria que a gente entrasse um pouco nessa situação do empreendedorismo, porque eu vejo assim, né, até nos relacionamentos que eu tenho com as pessoas do mercado imobiliário. Por exemplo, um corretor de imóveis, né? Às vezes o cara faz parte de uma imobiliária, né, o corretor, e eu vejo assim, cara, esse cara um dia vai ter a imobiliária dele. E assim, eu digo que uns 2 ou 3 nesses últimos anos eu acertei, assim, sabe? Consegue enxergar o cara que tem um potencial, assim, né? Que ele quer ter voos maiores, né? Tem como enxergar só tu olhar no tino que o cara tem com o negócio. Entende? Principalmente aquela visão. Sabe aquele negócio que quando chega um funcionário você fala, você tem que ter visão de dono? Tem muitos funcionários que têm essa visão de dono e se olha para esse cara e fala, puxa, esse cara um dia vai ter a empresa dele. E realmente, é isso. Isso é um tino que, na verdade, o que você faz, talvez esse dom que você tem, que também eu tenho, é justamente o dom para consultoria. Você sabe se aquele funcionário, você pode continuar com ele na empresa ou não. Né? Você pode subir ele de nível, entende? Você consegue identificar isso, mas tem vários donos de empresas que a gente olha e fala, cara, ou alguns funcionários que a gente olha e fala, cara, esse cara um dia vai ter a imobiliária dele. E tem. Acredito que a grande maioria do mercado imobiliário hoje, que são donos de grandes grupos, sim, eles começaram lá atrás como corretores de funcionários de alguém, né? E você vê assim que, por exemplo, se o empresário vê um cara desse na equipe dele, como que ele vai trazer esse cara para ele não perder também esse cara? Às vezes ele assim, não, eu vou até te ajudar a montar a tua empresa, eu estou torcendo por ti, mas às vezes, não, eu quero que tu venha comigo. O que fazer nesse momento? Como trazer essa pessoa para junto dele, para que de repente ele seja um sucessor dele, que ele ajude, que ele vire sócio? O que é o segredo nesse caso? Isso é muito difícil do empresário ter essa visão. Por quê? Porque tem empresários que ele gosta de ser o centro das atenções e o último nível da cadeia, vamos dizer assim. Ele não gosta que ninguém se aproxime dele ou até ultrapasse ele. Em questão na inteligência comercial, inteligência na gestão, inteligência com pessoas. Tem muitos empresários que têm esse negócio, só que eu consigo colocar na cabeça desses caras, ou tento colocar na cabeça desses caras, de que assim, tenha sempre os melhores em tudo que você faça, inclusive melhores do que você ao seu lado. E aí compra a ideia com esse cara. Por isso que eu falo do Leonardo Castella, porque quando eu fui pedir demissão, eu pensei, cara, ele vai me matar, porque eu sou diretor da empresa dele. Como é que o diretor da empresa pede demissão? O cara ganhando um bom cargo, um bom salário, a maior aceleradora de franquias da América Latina, o cara vai sair? Pô, esse cara vai me ferrar, o processo todo correndo no meio do ano, em novembro. Não era meio do ano, mas assim, o ano fervendo, sabe? Novembro, numa feira de franquias. Eu não pedi demissão em Joinville, eu pedi demissão na feira de franquias do Rio de Janeiro, no feriado, no dia 15 de novembro de 21. E aí em 22 eu abri meu CNPJ. O que ele falou bem assim, cara, tu precisa voar, meu irmão. É isso, cara. Eu tô contigo, o que tu precisar. E o primeiro cliente, Touareg Seguros, foi ele que me deu. Olha só. E eu queria ver um negócio assim que eu presenciei numa palestra do Rodrigo Pimentel, que é o cara do Tropa de Elite, né? E ele conta que ele, como Capitão Nascimento, né, o 01 ali, vamos dizer assim, ele conta a história na palestra dele que eles estão subindo um morro, e aí assim, ó, 01, olha pra frente. O 02, olha pra cima. Né, porque cada um faz a sua área, né? E aí ele disse que ele subindo, né, e tal, não sei o que, daqui a pouco ele se pegou olhando para cima. E o 02 falou assim, ô 01, tá olhando para onde? Daí ele falou, vamos voltar.
Daí todo mundo volta. Só deu errado, né? Tá errado o negócio, vamos voltar. Porque ali não tem alguém olhando para frente, vem alguém ali, atira e mata todo mundo. Né? Sim. E aí eles, quando chegaram lá, ele disse, olha, eu olhei para cima porque eu tava com medo. Aí ele usa um termo mais chulo que isso, né? Mas eu tava com medo. E aí o 02 fala assim, e eu só vi que tu tava olhando para cima, não tava olhando para frente, porque eu também tava com medo. Né? Então tá certo, tudo certo, vamos se conversar aqui. E eu acho que na empresa é isso, assim, sabe? O empresário tem que ter o 02 e ele não precisa olhar para cima, porque o 02 está olhando para cima. Só que você fala, né? Às vezes o cara quer olhar tudo. Tem a mina que faz a postagem nas redes sociais, o rapazinho, o sobrinho, não sei o quê. Eu vou lá ver se deu certo. Não é assim, né? Tu tem que meio delegar realmente, né? Tem que delegar, tem que ter os melhores ao seu lado. No meu grupo, na consultoria que eu dou, são 5 braços, né? Então, é o jurídico, que é comandado pela doutora Paula através da Gomes e Gomes Advogados. Financeiro, que é comandado pela Jennifer e pela Rose da Operanze. O comercial, que é da área que eu entendo. Vendas. Gente e gestão, que é a BPX, que é uma outra empresa que é minha, mas tem outras pessoas que trabalham. E marketing, que está a cargo do Grupo Marca, que é onde eu sou sócio do Hélio e do Jean. Então, cada um na sua especialidade, certo? E eu pergunto para o dono da empresa, qual dessas você domina? E aí ele não vai saber responder. A maioria não vai saber. Não, eu domino marketing. Então, cuida do marketing para mim. O resto eu cuido. Porque é exatamente o que você falou. O cara, ele quer ter o controle do negócio. Mas se você olhar e observar, os grandes grupos fazem o quê? Eles não contratam um CEO para tocar a empresa? Sim. Porque o CEO, quem é de fora, consegue observar defeitos e consegue trazer qualidades de fora muito melhor daquele cara que está imerso no processo. E quando envolve empresa familiar é ainda pior, né? É ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim você quebrar algo que tem, de repente... o João é o presidente da empresa. A Maria é a esposa do João, é o financeiro. O Gabriel, que é filho dos dois, é o marketing. Aí a esposa do Gabriel... Eu não acredito. Aí a esposa do Gabriel cuida de não sei o quê. Cara, para tu quebrar esse ciclo e falar que o Gabriel não pode se meter no trabalho da Maria, a Maria não pode se meter no trabalho do João, isso é muito complexo, cara. Se eu vejo que é uma empresa familiar, porque primeiro eu faço um estudo antes, eu prefiro não pegar esse cliente do que chegar e falar assim, cara, não tem o que fazer aqui. Ou tu deixa eu executar meu trabalho, ou eu tô indo embora. Mas é difícil, cara, é uma coisa... Graças a Deus, no Brasil está se quebrando muito esse ciclo de empresa familiar. A gente vê várias aqui em Santa Catarina que já quebraram esse ciclo. Não é mais a filha que toca. Sim. O filho já não quer mais tocar. As pessoas estão seguindo novas carreiras. Isso é bom. Eu lembro que tinha um cliente numa empresa que eu trabalhava. Nem sei se foi eu que fiz a ligação ou não, né? Mas eu lembro que era uma história que daí depois a gente se mistura, passa tanto tempo que tu não sabe se tu viveu ou te contaram, te convenceram, se é verdade ou mentira. Mas era verdade, só não sei se eu vi. E aí uma ligação para um cliente, queria falar com o seu João e tal. E a pessoa atendeu o telefone assim, né? Instaladora, tal, não sei o quê, tudo uma coisa bem profissional. Queria falar com o João e tal, assim, só um instante, por favor, vou chamá-lo. Daí, Paiê! Tava nem profissional até que chegou o negócio. E aí me admira muito assim, né? Que nem você fala assim... E a relação de mandar, né? Sim, o pai tem que mandar no filho dentro da empresa, na frente de outros funcionários. Daí tu não pode demitir, isso, né? E tu não pode brincar e assim... E o que me admira, assim, que eu acho legal, que eu acho que talvez seja o certo, mais ou menos talvez como acontece com vocês. Assim, você fala assim, isso é com a doutora Paola. Não vou dizer assim, isso é com a minha esposa. Ou, isso mesmo. Ô amor, vem aqui. Sim, doutora Paola, vem aqui, por favor. Sabe assim, ali não é pai, não é filho, é o fulano, é o ciclano, é os nomes das pessoas. Exato. Sempre os nomes das pessoas e sempre quando eu chego em determinada empresa, como aconteceu até na semana passada, a gente dá consultoria em algumas empresas, ok, eu chego na empresa de repente a Paola tá lá. Quem tá lá, o cumprimento meu com a Paola é boa tarde. Inclusive, várias pessoas dessas 18 companhias, eu acho que umas 2 ou 3 sabem que ela é minha esposa, porque me segue na rede social. Porque senão não saberia, porque eu jamais conto, eu nem falo. É interessante isso, né? Porque realmente naquele momento não existe esse vínculo, né? Claro, o vínculo existe a todo momento. Mas é que... depois ela chega em casa e me bate. Pô, tu fez aquilo, cara. Tu tá de sacanagem. Tu não quer me reconhecer na frente dos outros? Por que tu me cumprimentou assim, tu não me deu um beijo? E a outra menina, ela tu beijou. Isso mesmo. Do financeiro tu abraçou, né? Como assim? Mas ela é cliente. Ela traz um faturamento de 2 milhões de reais por mês. Não, então tá certo. Tá certo. Convida ela pra jantar semana que vem.
Mas é interessante, a gente tem mais alguns minutos aí pra gente conversar, Flávio, mas eu queria que a gente deixasse bem claro esse recado, assim, né, pro empreendedor, né? Eu vejo muitos empreendedores que eles têm essa dificuldade de arranjar um sucessor para a empresa, porque realmente o filho quer seguir outra carreira, quer fazer outra coisa, e ele já tem uma empresa que é também um filho para ele, né? Porque ele lutou para chegar naquele momento ali, né? Então, assim, é preparar uma sucessão que às vezes não é alguém da família. Daí a pessoa fica meio, não sei se tu já presenciou isso, a pessoa fica meio desanimada, fica triste, ou para elas tanto faz, assim. Na verdade, assim, eu tenho dentro da minha família, né, o grupo do Jorge Paulo Lemann, da Ambev, tem o André Lemann, que é filho do Jorge Paulo. E a minha cunhada hoje, ela trabalha na equipe de sucessão do Jorge Paulo Lemann, em São Paulo, né? Dentro do escritório que era da 3G Capital, agora Ambev, não sei o quê. Mas eles têm dinheiro para contratar, assim? Provavelmente, acho que deve ter alguns reaisinhos ali, alguma coisa assim. Então, eu aprendo muito com ela. Outra pessoa que eu vejo aqui, que tem uma marca tua, BR Condos, né? Uma pessoa que eu me dou muito bem, o Hugo Fabiano Cordeiro. Sim. Né? Inclusive ele não mora aqui, ele mora nos Estados Unidos por conta do filho dele para fazer o tratamento lá. Mas um dos filhos dele, né, poderia tocar uma das empresas dele, que lá atrás começou com a HFPX Investimentos, não sei o quê. Então, mas ele nem quis trabalhar essa questão de sucessão. O recado que talvez eu dê para um empresário, tipo assim, eu sou dono de um grande grupo. Vamos supor, você tem o Grupo Solução e você tem 340 funcionários. Você gostaria que o seu filho tocasse a sua empresa? Mas jamais force o seu filho para tocar. Se ele quiser, ele tem tino para o negócio, sim. Entendeu? Agora, se não quiser, cara, deixa teu filho seguir. Pai, eu quero ser psicólogo. Legal, filho. O pai tá aqui para te apoiar no que tu quiser. Não force o cara a tocar a empresa. Porque senão, o que acontece, muitas vezes aconteceu do quê? De empresas familiares quebrarem na mão dos filhos. Isso acontece. E um recado também para aquela pessoa que trabalha numa empresa e de repente ela enxerga assim, eu quero dar aqueles voos maiores, né? Eu acho que a empresa comete alguns erros, eu quero melhorar e a empresa não dá esse espaço para melhorar. Eu quero ter uma empresa para fazer do meu jeito. O que é a dica de ouro nesse momento? A dica de ouro é você ler um livro chamado Um Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, que fala exatamente do que ele fez para transformar dois funcionários dele em sócios da empresa. Um deles era o antigo contínuo, né? Como se fosse hoje o motoboy da empresa, o office boy da empresa. Ele transformou em sócio dele. Hoje é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Dizem que certo? o seu Amaury era um office boy da... Exatamente, isso mesmo. Também fala. Então, assim, se você hoje é funcionário, de repente tem o seu... talvez seja na hierarquia da empresa lá, no organograma, o menor salário. Cara, atue como se fosse dono dessa empresa. Pode ter certeza que alguém está te vendo. E uma hora tu vai crescer. Talvez esse não seja o seu lugar, né? Mas lá na frente vai valer muito a pena a experiência que você está tendo hoje. E aí você falou ali do empresário que quer às vezes forçar que o filho seja o que ele é. E aí eu vi o Flavinho vendo o pai dele, o Flávio, que era bancário e depois ele quis ser bancário. Ele era narrador esportivo e ele quis ser narrador esportivo. Você acha que se você enxergasse já essa outra área mais comercial, mais de consultoria, desde o início, a tua vida seria diferente ou você teria que passar por essas etapas? Eu passei por essas etapas para aprender, né? Mas eu jamais teria talvez entrado no banco, que isso me estressou muito. Eu cheguei a brigar várias vezes com a minha esposa, deixei de ver o crescimento do meu filho, eu não acompanhei por alguns momentos. Estresse, todo mundo que trabalha em banco fala isso, né? Mas para o meu crescimento, obviamente, hoje eu estou com 46 anos. Eu gostaria de entrar nesse mundo que eu estou hoje aos 30 anos. Eu entrei só aos 40, entendeu? Então, assim, só que, cara, eu estou gozando do melhor da vida, vamos dizer assim. Graças a Deus, eu faço o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, que eu trabalho, e claro que eu gostaria de ter feito isso com 20, com 30 anos. Mas foi um aprendizado bacana. Eu só não gostaria, se fosse para voltar no tempo, o que tu não faria? Eu não entraria e não trabalharia em banco. Mas na comunicação, cara, isso é meu... O que tu tá fazendo aí, que é o que a gente também faz, cara, rádio, televisão, para mim isso aí eu adoraria poder sobreviver disso. Sim. Entendeu? Com 20 anos estava perdido no meio da metrô e daí não tinha tempo para nada. Metrô, Big Bang. Flávio, obrigado pela tua presença aqui. Os minutos passaram muito rapidamente. Isso faz com que já fique um convite para um outro momento a gente continuar esse bate-papo falando sobre outros assuntos que você acha interessante para o nosso mercado. Obrigado, Wagner, pelo convite e
Vamos pra frente sempre, é isso aí. Maravilha, então. Você tem a solução dos negócios. Olha aí, ó. E você que nos assistiu também, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Não esqueça, @PodeMorar, @Programa Pode Morar nas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram, você encontra lá esse bate-papo com o Flávio Silveira e também todos os anteriores. Um grande abraço, até o próximo programa.